Muito bem, o Arena Alterosa está no ar, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, estamos aí começando mais uma semana e aí a partir de agora até às 11h30 eu vou junto com você levando o melhor do nosso esporte regional. No programa de hoje, final de semana, foi repleto de jogos, início do Campeonato Brasileiro, mas falando do nosso esporte local, a gente teve semifinal de Campeonato Mineiro do módulo 2, o Bahia entrou em campo e também o Tupi estreando na Série C do Brasileirão. Além disso, nós vamos mostrar também os jogos das equipes cariocas e também as equipes mineiras nessa estreia do Brasileirão da Série A, tá bom? O programa de hoje está especial, que eu estou aqui com duas feras. Uma dessas feras, né, os dois já estiveram aqui com a gente. Vamos falar dele, Dalvan Luiz, que é artilheiro do Estádio Municipal com o Tupi, artilheiro do Estádio Municipal com o Tupinambás, ou seja, é o maior artilheiro do Estádio Municipal Radialista Amarelinho. A gente está aqui mais uma vez com o Ademilson. Deixa eu cumprimentá-lo aqui. O Ade, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. Você se inspirou muito na Ade para você fazer muito gol no Vila Branca? Ou... como eu falei, né, Fernando? Hoje aqui está um encontro do maior artilheiro da história do Estádio Municipal, né? E o cara que fez um gol apenas na história do Vila Branca, que foi um rebote que deu lá, eu consegui empurrar ela para dentro, mas é lembrado até hoje, tá bom? Né? E logo depois parei, que foi melhor parar por cima, né? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, antes da gente mostrar os gols, vamos falar de um jogo que não teve gol, que foi o jogo do Bahia, né, o Ade? Apesar de ter sido o jogo 0x0, e só para o pessoal de casa entender um pouco agora como que fica essa semifinal. Para o Tupinambás poder subir para o módulo 1, apesar de ter ficado no empate em 0x0 aqui, o América tem a vantagem no jogo da volta, que é sábado, às 4 da tarde, fora de casa. Só que apesar disso, tá tudo em aberto, né? 0x0 que a gente estava conversando fora aqui. Apesar do América ter essa vantagem, você segurar a pressão o tempo todo lá atrás é um pouco complicado, né? É complicado, eu acho que a gente tem plenas condições, né, de ir lá e fazer um bom jogo. Então qualquer vitória simples lá, a gente consegue o nosso objetivo. O que você achou desse primeiro jogo? Achou que daria para o Tupinambás talvez ter chegado um pouco mais à frente? Assim, até daria, a gente acho que criou pouco, mas a gente sabia da dificuldade que ia ser, a equipe deles está bem treinada, são excelentes jogadores, né? A gente sabia que ia ser um pouco difícil. Mas eu acho que se a gente explora mais, que eu venho dizendo antes, se a gente explora mais os nossos dois jogadores de beirada, que é o Ian e o Riz, eu acho que a gente conseguiria criar mais, né? E ter feito o gol. Mas paciência, né? Vamos ver se no jogo de volta lá a gente consegue impor isso dentro do campo e que eu falei, a gente consiga aí nosso objetivo, que é subir. Tá certo. Fora de campo, a expectativa do torcedor, claro, né, Dalvan? Fala quem de fora, às vezes, a gente sabe disso, que a grande parte de quem gosta de futebol tem o Tupi e o Tupinambás como uma paixão local e tem os times cariocas como time de torcer, né, de assistir na televisão, enfim. Então, para quem está acompanhando o Tupinambás no módulo 2, e mesmo que esse empate em 0x0 com o América, tá acreditando, né, que dá para fazer um gol lá, dá para sair com a vitória lá e, claro, tá o ano que vem na elite do futebol mineiro, né? Até por tudo que o Bahia fez nessa competição, né, Fernando? Acho que se existia alguém que duvidava do potencial dos meninos, da chegada do Tupinambás, acho que não duvida mais. Porque o Bahia deixou para trás, inclusive vencendo aqui equipes como o Ipatinga, que era o poderoso, né, o poderio financeiro mesmo da competição, com atletas a nível de primeira divisão nacional, e o Tupinambás deixou para trás, Democrata, Nacional. Então, assim, o principal objetivo, como eu falei ontem ao fim da transmissão, aconteceu. A vitória era o principal, sim, mas abaixo disso, não tomar gol. E o Bahia não tomou nenhum gol, né? Vai com essa disputa em aberto, por mais que o América jogue pelo resultado, jogue fechadinho, vai tentar administrar um gol do Tupinambás, desestabiliza a equipe do América todinha lá e vai tentar vir para cima, e aí é confiar no potencial dos garotos, do AD também, do Filipinho, para poder chegar e fazer até mais gols, aí tá tudo muito em aberto. Claro, e a gente está vendo alguns dos jogos, né, do Tupinambás ao decorrer do módulo 2, o Dalvan, o Ademilson, falou aqui do Ipatinga, citou o Democrata. São equipes que, antes da competição começar, né, você perguntar se o torcedor que acompanha o Campeonato Mineiro, colocaria essas equipes como as favoritas para subir, né? E não chegaram aí na semifinal, né? Tupinambás, América, Teófilo Otoni, Guarani, Divinópolis e Uberaba. Ou seja, mostra que apesar de tem equipe que tem um poder financeiro maior, mas tem planejamento, tem treinamento, tem equipe que, às vezes, da liga, né, dentro de campo, e foi o caso do Tupinambás, foi tudo muito rápido, escolha do elenco, montagem do elenco, início do Campeonato Mineiro, e no decorrer da competição a gente viu que deu certo, né?
Verdade, cara. Eu acho que independente disso, acho que o que resolve mesmo é dentro de campo, né? Apesar do poder financeiro das outras equipes, não se compara ao nosso, mas só que assim, o Guiba montou uma equipe bem aguerrida, né? Garotos querendo chegar a clubes grandes, então, quer dizer, e estão todos querendo achar seu espaço. E aí juntou um pouco ali da experiência, não só minha, como a do Gleison, do Catatal, o próprio Linhares, né? A gente vem conversando e o time vem se acertando durante os treinamentos e a gente conseguiu aí chegar aí a essa semifinal. Tá certo. Só lembrando mais uma vez o próximo jogo sábado, né, às 4 da tarde, lá em Teófilo Otoni, contra o América e o Tupinambás. O América tem a vantagem, né, do resultado igual, ou seja, 0-0, 1-1. O América garante vaga na final e, consequentemente, a vaga no módulo 1. Se o Tupinambás vencer por qualquer placar também, está na decisão do Campeonato Mineiro do módulo 2 e certamente ano que vem estará no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar mais sobre o Tupinambás, só que agora vamos falar de Campeonato Brasileiro de Série A. O Atlético Mineiro estreou fora de casa, jogou no São Januário contra o Vasco da Gama e foi derrotado pelo placar de 2-1. A gente tem os gols. Vamos rodar os gols quando a gente conversa um pouquinho sobre esse jogo. Foi um jogo cheio de polêmica, o jogo foi até mais de 50 minutos de jogo. A gente está vendo o primeiro gol do Otero, que apesar de ter escorregado, sempre bate bem na bola. Né? É verdade, até quando ele escorrega dá certo, né, Fernando? E deu certo, né? O Atlético saiu na frente, agora a gente está vendo o empate do Wagner, já no finalzinho do jogo, né, o Wagner conseguiu empatar, e depois houve aquele choque do Fábio Santos, né, com o Thiago, né, do Vasco, e aí o jogo ficou parado muito tempo, e aí depois, assim que voltou, né, pênalti a favor do Vasco, o Pikachu cobrou e deu essa vitória para o Vasco da Gama. Foi um jogo cheio de incidentes, né, só que apesar da derrota, o que você achou do Atlético em campo? Olha, Fernando, a gente está falando muito também sobre o pênalti do Bremer, né? Que não tinha necessidade de fazer aquele pênalti, o Rildo estava indo pela beirada, o máximo que faria ali era efetuar um cruzamento. Mas tudo começou também com o calcanhar do Roger Guedes lá na frente, né? E ele armou um contra-ataque para a equipe do Vasco, não conseguiu, né, fazer aquela marcação homem a homem, acompanhar até o final ali e complicou lá atrás. Então acho que tem que ser revisto isso, essa questão individual, porque não é a primeira vez que o Roger Guedes causa polêmica lá no Atlético e aí acaba caindo na conta do menino que também errou e aí complica o Atlético nesse início e o que pode refletir lá na frente se não tiver cuidado. O Roger Guedes, quando ele entra no titular, ele não gosta de sair. E quando ele tá no banco, passou dos 40, ele não gosta de dar entrar. aquela virada, né? Só falta falar que não quer entrar, que não quer jogar. É bem complicado, garoto, mas ainda é muito novo, vai ter todo, né, um trabalho específico com ele aí, porque precisa melhorar esse lado psicológico dele. Outro time carioca que entrou em campo ontem, né, só que jogou fora de casa, jogou na Arena Corinthians, foi o Fluminense. Foi derrotado pelo placar de 2-1, a gente tem os gols dessa partida. E quem brilhou, né, mais uma vez, foi o Rodriguinho, né, que marcou os 2 gols do Corinthians nesse jogo. Primeiro gol de cabeça, a gente viu o cruzamento da direita, o Rodriguinho não é tão alto assim, mas tem feito bastante gol de cabeça, né? E depois o empate do Fluminense, né? Fazendo 1-1, e aí o Richard foi quem fez o gol do Fluminense, primeiro gol como profissional, né? E agora a virada do Corinthians, Rodriguinho mais uma vez ainda da grande área, de esquerda o Sheik chegou por lá. O Sheik tá com fôlego, você viu? E o posicionamento do Rodriguinho é algo diferente, né, Fernando? Ele se posiciona, ele faz uma leitura bem legal ali do jogo, quando tá chegando na grande área. Por isso finaliza tão bem, tá sempre pronto para fazer os gols e ajudar a equipe do Corinthians. Wadê, você acha que o Corinthians é mais uma vez o favorito? Claro que ainda é muito cedo para falar, né? Mas por ter... Pode pegar uma base do Corinthians do ano passado, conseguiu segurar a rapaziada, né? Ou seja... Mostra mais uma vez que vem forte. Você coloca o Corinthians como um dos favoritos aí pro brasileiro? Coloco pelo que você falou aí, manteve a base do time, né? Eu acho que isso aí para um campeonato longo e forte como é o Campeonato Brasileiro, eu acho que é um forte candidato. E aí o Corinthians venceu e a gente tem aí a entrevista dele, que fez os dois gols do Corinthians, né? O Rodriguinho, que falou um pouquinho dessa fase brilhante, né, que ele tem vivido. Vamos ver. Primeiro momento incrível, né? Só o engraçado é que já fui perguntado várias vezes sobre isso, né? E sempre é o melhor momento, Então, eu estou trabalhando muito para que isso se estenda, se prolongue, né? Estou muito feliz aqui, adaptado, meus companheiros me ajudando muito. Mas não sou protagonista, eu sou
apenas mais um atleta que está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Divido com todos os meus companheiros os meus méritos. Então tá aí o Rodriguinho, destaque do Corinthians nessa estreia no Brasileirão. E agora vamos falar de Flamengo. O Flamengo jogou fora de casa contra o Vitória e conseguiu um empate lá em 2-2. Por que eu tô falando que conseguiu? Porque foi um jogo, né, que o Flamengo jogou a maior parte do tempo com um jogador a menos. O Everton Ribeiro, que foi expulso injustamente. Né, vamos ver os gols dessa partida. O Flamengo que no comecinho do jogo já abriu o placar com o Paquetá, né, com 16 segundos de jogo. Davão Luiz, o Paquetá foi lá e já fez 1-0 pro Mengão. Muita categoria do garoto, né, Fernando? Na finalização ali, a calma, a tranquilidade, o jeito, o posicionamento para finalizar. Muito bom jogador esse Lucas Paquetá. E aí, o lance polêmico do jogo. Everton Ribeiro correu ali para dentro do gol, tomou uma bolada na testa e acabou que o movimento que ele faz com o braço ali, né? Talvez ele até iria proteger, mas não deu nem tempo. O juiz expulsou o Everton Ribeiro, né? Ou seja, o Flamengo ficou com o jogador a menos e acabou tomando esse gol de empate aí. E ele que cobrou. Gostou da paradinha dele, lá? Rapaz, tem categoria. Até agora eu não tô vendo ele na tela aqui. Ele parou umas 14 vezes ali para bater o pênalti, né? E bater direitinho, mas foi um absurdo, Fernando. Foi lamentável aí essa questão do Everton Ribeiro, que vai fazer falta para a equipe do Flamengo contra o América. E mais uma vez, né, infelizmente, a arbitragem comprometendo aí o bom futebol. E aí o Flamengo passou à frente novamente, né, com o gol do Hever de cabeça, aproveitando a cobrança de falta, só que depois o Vitória conseguiu empatar aos 30 minutos do segundo tempo. Denilson marcou o segundo gol do Vitória, o gol do empate. E a gente tem aí, depois do jogo, né, aquelas famosas entrevistas, já depois que a rapaziada tomou aquele banho, a gente vai ouvir as entrevistas do René, lateral esquerdo, e do Lucas Paquetá, que foi o autor do primeiro gol do jogo. Começamos o jogo muito ligados ali, fizemos um gol na primeira bola do jogo. Felizmente aconteceu ali o lance da expulsão, que vimos que foi injusta, mas o time manteve o foco. Eu acho que o mais importante foi o foco da equipe, a entrega, fazer o que o treinador pediu. Não, primeiramente fico feliz de ter marcado logo no início do jogo. É claro que a saída de um jogador como Everton Ribeiro, que é muito importante para a equipe, prejudicou sim a nossa forma de jogar. Acho que o juiz também nos prejudicou ali. Vale ressaltar a entrega da equipe, que lutou até o final buscando o resultado positivo. Infelizmente não conseguimos, mas é importante sair daqui com pontos. Tá certo, Paquetá falando, o René também. Com esse empate, agora vamos ver, né? Claro que ainda tem alguns jogos de hoje. O Botafogo, por exemplo, joga hoje com o Palmeiras para poder fechar essa primeira rodada. Mas só para a gente ter uma ideia, né, de como está configurando a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhadinha nela agora. Bom, com essa primeira rodada, por enquanto, o líder é o Atlético Paranaense com 3 pontos, goleou a Chape, né, por 5-1. América Mineiro vem em segundo, venceu também o Sport por 3-0, está com 3 pontos no segundo lugar. Depois vem Inter e Santos, Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio, Flamengo, Vitória e Botafogo, que não pontuou porque joga hoje. Paraná, Palmeiras, São Paulo, Atlético, a turma que não somou ponto ainda, né? Vamos lá para baixo, para a gente ver a zona do rebaixamento, que aí tem a galera. O Bahia, Ceará, Sport e Chapecoense, que perdeu ontem. E a Chape já começa mal, né? Com saldo aí de -4 no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Ademilson, com o Dalvan Luiz, falando mais de Tupinambás e mostrando também a vitória do Tupi na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, estreando com o clássico regional Tupi-Tombense, e aí deu Tupi. Fique aí que daqui a pouquinho você vai ver esse gol. Vocês viram a comida de boteca ali? Vocês estão com água na boca, né? Sim, sabe? água. Quem perde uma é ele, né? O nosso querido Lilico não perde uma viagem, né? Tá sempre aí, tá sempre na ativa. Ele tá crescendo. Nessa última semana achei que cresceu. Sim, a gente foi feita a avaliação dele aí, tá bem, viu? Tá bem. Vou voltar a falar de Campeonato Mineiro, falar da semifinal entre América de Teófilo e Tupinambás. Ô Ademilson, a gente falou muito dentro de campo, né? Falando que a equipe deu liga, né? Jogou muito bem a maioria dos jogos que fez nesse Campeonato Mineiro. Agora falar um pouquinho fora de campo, que tem muita fera também, né? Tem o Guiba, que você já jogou contra o Riba, e você falou que foi um resultado normal que você bateu nele. Bati nele lá, dentro da casa dele. Grande Gleição, tá dentro de campo, mas é outra fera também aqui do futebol de Juiz de Fora, né? Futebol mineiro, enfim. E
Outro que fez uma dupla com você durante muito tempo no Tupi, nosso querido Alan. O Alan taxista, né? Ele veio aqui e falou, não me chama de Alan, não. Me chama de Alan taxista, senão o pessoal não vai saber quem sou eu. Então, Alan taxista, tá no Tupinambá e você falou que o olho do menino brilhou quando ele viu vocês correndo de novo, né? Verdade, eu sempre falei com ele, pô, ainda dá, parceiro, dá pra você jogar ainda. Ele, não, já deu pra mim. Mas quando ele viu a gente treinar lá, viu alguns jogos, ele falou, não, acho que eu vou voltar, vou jogar, não vou aguentar ficar parado, não. E é legal contar com essa turma fora de campo, legal, né? pô, São pessoas assim, que você já conhece e sabe do potencial, sabe que são pessoas boas também. Também, né? Principalmente o Gleição também, né? A gente teve a oportunidade de jogar junto no Tupi, depois, quando a gente se encontrava aí, ele jogando em outra equipe também, já bati no Gleição muito. E agora tem a oportunidade de estar com ele de novo aí no Tupinambás. Então é legal, a gente vai formando amizade, né? Acho que a gente tem uma amizade ali no Baeta, dentro e fora do campo também. Legal. Você sabe quantos gols você tá no Municipal hoje? Vou perder Cara, a conta. se eu não me engano, o Léo Lima, que é um cara que sabe tudo. Ele guarda todos os futebol dados, ali, né? Eu acho que é 53. Não 53. Acho que é isso mesmo. Certinho. Com o Tupinambá são 10, né? Contabilizando os seus 13 até agora na competição. E no Tupi, quer ver? São 43, são camisas do Tupi, e 10 são a camisa do Tupinambá. Se o Baeta chegar até a final, pode ser que esse número aumente, né? Tomara, né? Eu tava na expectativa de estar fazendo já alguns jogos que a gente teve dentro de casa, mas não foi possível. Mas espero que a gente consiga o nosso objetivo lá, que venha um jogo aqui eu possa estar marcando de novo. Só lembrando que na outra parte da semifinal, né, do outro lado, o Guarani jogou fora de casa contra o Uberaba e venceu o Uberaba pelo placar de 1-0. Ou seja, o Uberaba agora tem uma missão difícil, né? Que o resultado igual, se for 1-0, ainda dá Guarani, né? Então o Uberaba tem que vencer, né? Não pode dar bobeira, vai jogar fora de casa e tem essa missão difícil aí pela frente. Bom, vamos falar do Tupi agora. Estreou no sábado no Campeonato Brasileiro da Série C contra a equipe da Tombense, um clássico regional, e ficou no empate, ou melhor, ficou na vitória, né, com o placar de 1-0. A gente tem o gol do Tupi, vamos começar mostrando o gol, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a entrevista do Reis, né, que foi o autor desse gol. Dá para rodar só o gol pra gente? Depois a gente mostra os melhores momentos. A gente tem só o gol da partida, que foi na cobrança de lateral, né, na jogada bem ensaiada, que o Tupi tem trabalhado bastante. O Hudson cobrando lateral dentro da grande área. O Reis, oportunista, estava lá na hora certa, no lugar certo, conseguiu fazer 1-0 para o Tupi. E é legal ver o Reis marcando, né, que estava num jejum, estava na seca aí, Dalva Luiz. Agora vai desencantar? Verdade. E como eu sempre disse aqui, somos defensores do Reis aqui, né? Porque a gente sabe da importância que ele teve pro Tupi no Campeonato Mineiro. Os próprios torcedores, Fernando, eles reconhecem isso, a mobilidade, o jeito, a forma de jogar, a rapidez, a forma de deixar os caras ali na cara do gol. Então, tava faltando dele, né? A gente disse aquele jogo contra o Democrata, que ele tava de fora, tava suspenso. O Patrick entrou, fez também. Então o Reis é um cara que merece, sim, né? Tá aí agora com uma disputa sadia com o Daniel Moraes, que chegou também, que é bom jogador também. Só tem a acrescentar, quem ganha com isso é o Tupi, mas o David Reis merecia esse gol dele aí. E saiu na hora certa, né? A gente conversou com ele depois do jogo, a gente tem a entrevista aí do Reis após essa vitória do Tupi por 1-0. Vamos ver. Daqui a pouquinho? Então daqui a pouquinho a gente vai rodar essa entrevista, e também a gente conversou com o Ricardo Leão. É o Ricardo que falou desse confronto, sempre que tem esse confronto com a Tombense, falou do equilíbrio, né, que é por conta desse clássico regional, a Tombense também que vem com um time forte. Tá no ponto, então vamos ouvir agora, primeiro começando com o autor do gol, ele que deu a vitória ao Carijó. Vamos falar com o Reis. A gente que é centroavante ali, atacante, a gente, né, precisa do gol. Às vezes, quando a equipe não vence, a gente teoricamente é o culpado, mas creio que isso aqui não aconteceu em nenhum momento aqui no Tupi, né? Tenho a confiança dos jogadores, da comissão, isso é o mais importante, né? Deu tranquilidade para a gente trabalhar, e eu nunca deixei de trabalhar, né? Mas fico feliz por estar marcando e principalmente com a vitória. A gente sempre treina a bola parada, né? Ela pode ocasionar situações de gol.
A gente vem procurando aprimorar essa jogada, porque a gente sabe que é uma jogada perigosa. Principalmente a gente estudou o goleiro da Tombense, é um goleiro que fica meio inseguro assim para sair do gol, né? A gente viu isso no jogo hoje. A gente procura explorar essas bolas para que a gente possa, numa situação, num jogo difícil, né, que a gente venceu apenas por 1-0, né, a equipe deles é uma excelente equipe, mas a gente procura aprimorar para a gente, que essas bolas podem definir alguma partida. A gente vem aí de uma sequência contra a equipe da Tombense, né, que acaba criando uma rivalidade ali, uma rivalidade boa, né, acredito eu. Mas isso é coisa do jogo ali, no calor do momento, a gente às vezes perde um pouco a cabeça, discute ali, mas nada demais, coisa de jogo mesmo. Tá certo, tá aí o David Reis falando com a imprensa, né, depois desse jogo. E pelos melhores momentos, Adalvan, a gente pôde acompanhar, né, você que esteve presente também lá no estádio, foi um jogo assim, sem muitas oportunidades, né? Aqui teve o Tupi, aproveitou bem aquela história, né? 1-0 ali, fechou a casinha lá atrás e bora pra frente, o negócio é começar garantindo os 3 pontos, né? Verdade, tanto que a Tombense não conseguiu em nenhum instante uma jogada de grande perigo na meta do Vilar. E a grande chance do Tupi que teve foi feito o gol do Reis. Então, assim, foi um jogo bem truncado, como tem sido todos os Tupi e Tombense, né? Tem sido placares apertados, jogos que as equipes se estudam muito, tentam alguma coisa ali no erro do outro. Então, assim, foi bem a cara do que tem sido Tupi e Tombense nos últimos jogos. Mas, Debilson, você já enfrentou muito Tombense quando você estava no Tupi? Acho que enfrentei 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Levou a melhor ou... Não, a gente venceu lá, acho que foi 1-0 o gol do Wesley. Na época estava jogando, um atacante que jogou com a gente aqui. Aí depois vencemos aqui também. Foi 2-1. Você já jogou na equipe de Tombos? Já joguei. Fui campeão lá, né? Tive a oportunidade de vestir lá e vestir a camisa lá e ser campeão lá também. Legal. São as 2 equipes que hoje representam, né, Juiz de Fora no Senado Nacional, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, quem sabe, ano que vem, já pensou? Tupinambás, Tupi, Tombense, na elite do futebol mineiro, hein? Já tá dando para sonhar com isso, né? Já, é o que eu falei, pra gente aqui no Baeta, isso é uma oportunidade única, né? De um campeonato difícil que foi feito essa 2ª divisão, com várias equipes aí de tradição que já disputaram a 1ª divisão. E a gente tá tendo essa oportunidade, tomara que dê tudo certo aí, quem sabe ano que vem tem 3 equipes aí na 1ª divisão. Certeza. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais com o Ademilson, também com o Dalvan Luiz. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Arena Alterosa e eu volto também falando dos resultados da 4ª rodada da Copa Alterosa. Tá de volta com a Arena Alterosa, rapidinho os resultados da Copa Alterosa. Aí o Banquense 2-1 no ADF, o Minas Esporte Clube goleou o Trintões, venceu por 4-1. Matias Barbosa 2-0 no Edicar, Guaporé perdeu em casa para a Associação Atlética Lima Duarte por 3-0. Jogo de 9 gols, Moreira 6, Maripaense 3, Vargem Grande 3-0 no Santanense. O Twister de Guarará venceu o Núcleo Esportivo por 1-0 e o Nacional perdeu em casa para o Itararé pelo placar de 3-1. Vamos ouvir agora um trechinho da entrevista do técnico do Tupi, o Ricardo Leão, que falou agora do planejamento para o restante da Série C do Brasileirão. Olha, a gente sabia que seria um jogo muito equilibrado pela qualidade do adversário. Nós ficamos em 4º e eles ficaram em 5º no Campeonato Mineiro, pela manutenção do grupo deles. E a gente sabia que ia ser um jogo muito equilibrado. Felizmente a gente conseguiu o gol, né? Podíamos ter até feito um segundo, podíamos ter tomado empate, né? Eu acredito que toda vez que a gente enfrentar a equipe da Tombense vai ser um jogo bem equilibrado. Tem alguns atletas que sentiram muito, né, esse jogo, a gente vai reavaliar junto com o departamento médico a recuperação deles, né? E mais uma semana de trabalho, atletas que estão chegando, estão se entrosando no nosso grupo e a gente vai ver qual vai ser a melhor opção para o próximo jogo. Quando a gente está em ritmo de jogo, a gente joga, recupera e se prepara para o próximo jogo, joga de novo. Principalmente os atletas que estão atuando, eles estão no ritmo, num tempo de bola, numa sequência de intensidade de jogo, né, muito grande. Era importante essa quebra também, né? Quando a gente descansa, fala que o descanso faz parte do treinamento. Então a gente teve uma semana de descanso, voltamos os trabalhos, né, teve um amistoso, mas agora começou a competição, começamos bem, com o pé direito, que a gente queria.
né? E a gente espera fazer mais grandes jogos pela frente aí. Tá certo, só lembrando agora que o Tupi joga contra o Bragantino no final de semana, fora de casa, tá bom? Dova Luiz, muito obrigado pela sua participação. Se tiver abraço para mandar, fica à vontade. Vinícius Martins te acompanhando e a toda a turma em Juiz de Fora aí, aquele abraço. Tá certo. Ade, prazer mais uma vez tê-lo aqui. Igualmente, mano. Pinambás garantiu uma vaguinha na final e na Elite. Posso contar com você aqui mais uma vez? Com certeza. Então tá certo. Abraço, boa sorte no jogão, Valeu, Massaro. obrigadão. O Arena Toros vai ficando por aqui. A gente se encontra agora na quinta-feira, a partir das 11 da manhã. Na sequência, tem Alterosa em Alerta, primeira edição, tá bom? Tchau, tchau, boa semana.